os anos já não são suficientes, né? Eu só queria fazer uma pequena correção. O Joed, ele diz que eu sou escritor. De fato, eu não sou escritor. Como diz o Eugene Peterson, eu escrevo algumas coisas e alguns irmãos leem. Não me considero escritor. Por que é que eu comecei a escrever? Porque eu senti um peso no meu coração muito grande de deixar escrito todos os assuntos importantes que Deus me deu no meu ministério. Então, esses livros estão saindo por causa disso. A gente estuda uma palavra aí uma semana, um mês estudando uma palavra para entregar, e essa palavra é entregue em 40 minutos, 50 no máximo, e logo que sai essa palavra é perdida 70, 80, 90% dela. Então eu entendi que se Deus falou, eu tenho que deixar escrito. Graças a Deus por um tal de Lucas. Quem é Lucas? O Evangelho, o livro de Atos, os cronistas, Moisés, que escreveu o Torá, graças a Deus. Então a minha convicção é, se Deus falou, eu tenho que deixar escrito para as próximas gerações. Eu tenho trabalhado no sentido de que aqueles que vão construir depois de mim não tenham o trabalho de desmanchar o que eu fiz para fazer certo. Sabe quando a gente faz uma laje para o próximo piso e deixa tudo certinho para que os que vierem trabalhar construam a partir dali? Essa é a minha diligência, o meu desejo é deixar as coisas de tal maneira que as pessoas não tenham trabalho para continuar construindo. Quantas vezes a gente precisa chegar para numa igreja, numa obra e falar assim, olha, isso foi dito a vocês, porém eu vos digo, e se conserta aquilo que foi ensinado errado. Então essa tem sido desejo do meu coração, de deixar escrito. Eu tenho alguns livros ali, correto? Eu não vivo de livros, não sou um best-seller, não tenho best-sellers, realmente é um legado que eu deixo, correto? E eu quero conversar com vocês sobre um tema, e eu quero indicar esses 2 livros que estão dentro do tema que eu vou falar aqui hoje. Esse aqui é Muros Caídos e Portas Queimadas, é a história de Neemias, e eu vou explicar por que isso aqui. Em 1977, eu tomei um grupo de obreiros, de homens, ali em Várzea Paulista, que foi para onde eu fui daqui, enviado daqui, e no dia 7 de setembro de 77, não tem nada a ver com números cabalísticos, foi o feriado. A gente, 6 da manhã, a gente começou a ler o livro de Neemias em jejum e fomos até às 6 da tarde. Dessa reunião saíram 5 pastores. 5 pastores. E eu tenho lido esse livro ano após ano, e foi por isso que saiu este livro de Neemias. Há homens no período chamado Novo Testamento, que são homens do Novo Testamento, homens que nasceram aparentemente no tempo errado. Neemias é um homem do Novo Testamento, tem lições tremendas para nós. Esse aqui, a casa e a igreja, depois vocês vão ver mais de perto. Esse livro fala do tema que tem mexido com o meu coração nos últimos anos, e se Deus permitir eu vou falar sobre isso até o último dia da minha vida. Ele fala sobre uma volta à origem, a igreja voltar para casa. A igreja precisa voltar para casa, de onde ela nunca deveria haver saído. Eu não estou falando aqui para a gente derrubar prédios, não é isso não. É fazer com que a base da igreja seja a família. Porque quando a família vive como igreja, a igreja vai viver como família. Não é o contrário, não é o contrário.
Se a família não vive como igreja, a igreja nunca viverá como família. E eu pedi a uma grande pintora da Europa, que é a minha neta, para ela desenhar a capa. Em 7 anos ela desenhou, e aqui tem 4 pessoas e a família dela tem 5. Eu falei: Olívia, mas na sua família tem 5. Ele falou: não vou, não é a minha família, é a igreja na casa. E aí está. E aqui tem um prefácio da Cibele, a minha filha que mora lá na Inglaterra, que conta essa história desse desenho. Pois bem, eu estou com muita coisa para comentar com vocês, e como eu não tenho mais nenhum compromisso hoje à tarde, então a gente pode avançar. Sim ou não? Então, vocês não sabem o que estão pedindo. Eu preciso conversar com vocês sobre um pouco da minha história. 56 anos. Eu me converti no dia 3 de abril de 1969. A congregação que foi fundada dia 9 de novembro de 69. Depois disso, eu fui para o Amazonas, solteiro, e lá, há 55 anos, com 1 ano de convertido, eu fui ordenado por um grupo de pastores de Manaus. Então, com 1 ano, homens loucos impuseram as mãos sobre mim e me empurraram para o ministério onde estou até agora. No final de 69, 70, a gente foi para a Cianorte, correto? E a gente viveu ali em Cianorte. E este ano, Joel, tem sido um ano muito especial, porque eu tenho passado em lugares que marcaram a minha história, e este ano eu tenho voltado em cada um lugar desse. E no começo de janeiro, fevereiro, eu estava em Cianorte, e fui fazer uma visita a uma família, e o irmão que me levou, estava em Maringá, ele me levou e fez uma surpresa, me levou lá no seminário, lá no Instituto Bíblico. E eu fui numa casa que nós construímos, o Arthur Remos, Ulisses e eu, nós construímos aquela casa. E eu vi aquela casa, e para mim foi um impacto muito grande. E estava uma senhora varrendo a frente da casa, e ela perguntou: quem são vocês? Eu falei: a gente construiu essa casa. Ela falou: deixa eu chamar meu marido. O marido estava lá dentro, e o marido estava orando para conhecer as pessoas que construíram a casa. O que vocês acham? Coincidência, não? Eu não creio em coincidência casual, eu creio em coincidência proposital. Deus faz as coisas coincidir. Foi isso que ele fez. Ficamos em Cianorte, mas na passada para Cianorte, a gente passou aqui em São Caetano do Sul, lá na rua o Amazonas. A gente passou lá, e tinha uma família que estava lá na congregação, e dentro da família tinha uma menina que pertencia a essa família, que não estava quando eu estava lá dando testemunho. E as irmãs dela falaram assim: olha, tem um moço aí que está pregando, você vai gostar de conhecer. E aquela moça na época estava muito entregue ao Senhor e não queria saber de homem nenhum, de namorado, nada. Mas ela foi, coincidentemente, foi na reunião. Um pouco antes dela ir à reunião, eu estava chegando em Belo Horizonte, aqui, em São Caetano, e passei na casa da irmã Zila, mãe do Ulisses. E eu cheguei, e estava lá quem? A Doraci. E a Doraci, a primeira vez que me viu, a Doraci perguntou assim: e a sua ungida, onde é que está? Eu estava noivo de uma menina no Rio Tapajós, no Pará. E o Arthur, que estava junto, falou: a ungida dele está lá no Pará. Ela falou: não, a ungida dele está aqui em São Caetano do Sul. A primeira vez que eu vi Dora. Que mulher tremenda. Que mulher tremenda. Eu não sabia o que fazer, extremamente tímido, não falei nada, e fomos para Cianorte. Irani fez parte de um grupo de irmãs, de irmãos que foram para lá, não é, Deise?
um grupo muito bom ali em Cianorte. Chegou um momento lá, um pouco antes de um dos grandes encontros, Deus falou comigo que aquela menina lá do Pará não era a menina que Ele tinha para mim. E eu tinha conversado com os pais dela, conversado com meus pais, conversado com meus pastores, estava tudo certo. Aqui, não estava certo lá. E Deus falou para mim para eu entregar. E eu falei para Deus, eu não vou entregar. Eu tenho assim algumas conversas com Deus muito interessantes, tá? Falei, não vou entregar. Porque é aquela, Deus falou, não é. E não falou mais nada. E eu entrei em luta. Fui conversar com Paulo Bornelli, que era o nosso capelão ali. Ele me ajudou em oração. E no fim, eu resolvi desistir do noivado lá com o Pará. Mas foi uma coisa tão forte que eu adoeci. Eu caí de cama. A coisa foi tão impactante para mim. E no fim eu falei, tá bom, Senhor Deus, eu entrego, não quero mais. E a partir de agora, eu não quero mais nenhuma outra na minha vida. Se não é aquela, eu vou ser um padre evangélico. No encontro, nós estávamos num grupo de jovens orando. E naquela roda, bem em frente a mim, estava Irani. E quando eu abri meus olhos, eu me liguei a ela. Ela não sabia de nada, eu também não sabia. Mas foi outra luta. Falei, Deus, eu falei para o Senhor que eu não queria ninguém. Eu falei para o Senhor. E foi outra luta. Voltei lá para Paulo Bornelli. Falei, pastor Paulo, estou gostando da menina. Ele falou, isso é normal. Normal nada. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, mete a cabeça na parede. O Paulo era assim, né? E por fim, eu me rendi, conversei com o meu pastor, o Arthur Remos. Ele deu algumas regras. E aí, 9 meses depois, a gente estava se casando aqui. 9 meses depois. Foi um casamento bem interessante, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Absolutamente nada. Não fizemos álbum de foto. As únicas fotos que a gente tem foi que o senhor João, o pai dela, fotografou. 2 fotos. Não tinha convite, mas esse salão aqui encheu. Vocês se lembram? Que não cabia gente. Né? E teve um detalhezinho, que quando eu estava entrando, antes da Irani, o Ismael falou, que hora que vai ser a marcha nupcial? Eu falei, não vai ter. Ele falou, vai. Eu falei, não vai ter, pastor. Ele falou, vai ter. E cantamos, Senhor, que viemos te adorar, trazendo humildemente. E quando entramos cantando isso, na saída, o Ismael fez tocar a marcha nupcial. Eu falei, Deus do céu, que coisa terrível. Irani ministrou, eu ministrei, testemunhamos, pessoas se entregaram ao Senhor. O Ulisses teve uma visão com a gente, contando aquilo que Deus iria fazer na nossa vida. Então foi um tempo assim tremendo. Voltamos para o Amazonas. Só um detalhe: quando Irani veio, aliás, um pouco antes, escrevi para o pai de Irani, pedindo autorização, e ele milagrosamente autorizou, porque o sonho dele era que a filha se casasse com uma pessoa de uma profissão estável. Aí chega o missionário, que estava construindo um barco que ia ser a nossa casa. Não tem nada mais instável que isso, né? Milagrosamente ele deu o sim dele. E eu era tão voltado para a obra no Amazonas, que eu falei, eu não quero ir em São Paulo para casar, não. Aí preparei uma procuração e mandei para o meu cunhado Leci, para ele casar com a Irani e mandar a Irani, que eu não queria perder tempo com cerimônia. Não é normal isso, não?
Foi no cartório, o cartório falou, não pode, tem que vir. Aí eu vim de carona, de Manaus até São Paulo. Carona de avião, carona de ônibus, carona de caminhão. E cheguei aqui e voltamos para lá, para Amazonas, trabalhamos. Um pouco antes de nossa filha nascer, nossa primeira filha, eu comecei a fazer um curso de obstetrícia, porque eu queria atender as indígenas na tribo. A Deise se lembra de quanta mulher morria, quanta criança morria. E eu comecei a fazer um curso com obstetra em Manaus, porque eu queria atender. E Irani seria a minha primeira cobaia. Mas Deus foi tão bom que não permitiu que uma senhora missionária, a Jane, esposa do Davi, falou, ela não pode ter uma criança parto normal, porque a bacia dela é estreita. Ou seja, ela iria morrer na aldeia. Ela iria morrer. Dia 14 de setembro de 72, nós saímos de lá, e a nossa filha mais velha nasceu aqui em São Caetano, no hospital ali, Nossa Senhora de Fátima. 4 anos depois, nasceu a Cindy. 4 anos depois, nasceu a Cibele já em Jundiaí. 27 anos depois, Deus nos deu, 18 anos depois, Deus nos deu um filho por adoção, que hoje está com 27 anos. Mas quando a gente foi para Várzea Paulista, eu fui porque o presbitério aqui enviou. Fui por obediência. Eu aprendi uma coisa, amados: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando minhas filhas falaram para eu voltar de Cascavel, onde a gente estava morando há 1 ano e 8 meses, voltar para Jundiaí, eu confesso a vocês que até hoje eu não tenho muita convicção de que eu fiz certo, voltando de Cascavel para Jundiaí, mas eu tenho uma profunda convicção de que eu deveria obedecer. Então a minha paz vem da obediência e não da convicção pessoal. Correto? Então o presbitério enviou a gente para a Várzea Paulista, e eu tinha falado lá para os irmãos que logo que a nossa filha nascesse, 1 mês depois no máximo, a gente estaria de volta no Amazonas. Na época que eu deveria estar no Amazonas, a gente estava entrando em Várzea Paulista, em Juquiá, em Juquiá. E aí foi outra luta, porque eu queria provar para Deus que ele estava errado. Então eu me revesti do espírito de Jonas. Assim, eu pregava para a pessoa não aceitar, para eu provar para ele que ele estava errado. E eu entrei assim numa crise terrível, numa crise. Eu não dormia, ansioso o tempo todo, porque eu falava, Deus, tem muito pastor aqui, lá não tem ninguém. No amanhã eu estava aqui em São Caetano. Então vocês percebam o que é São Caetano para mim. Queria que vocês percebessem o que é São Caetano para mim. Eu estava visitando a minha sogra, atravessando a rua Amazonas, no meio da rua. Deus falou para mim, você não pertence a Juquiá, não pertence a São Caetano, não pertence ao Amazonas, você pertence a mim. E você deve ficar em mim, e não importa o lugar geográfico. Essa palavra entrou no meu coração, me banhou, me refrigerou o coração, e ali, no meio da rua, Deus me deu um plano de trabalho, e eu estou nele até hoje. Esse é o plano que Deus me deu. Deus falou, você não vai para lá, você vai ficar e despertar vocações, ajudar a formar obreiros, ajudar a formar pastores. Amados, eu conto com o mal que Deus fez. Eu não sei realmente quantos pastores já foram formados pelo Senhor através do meu ministério. Eu não sei quantos. 25 anos depois, eu estava em Jundiaí, a gente estava saindo em 2 caminhonetes, vários pastores, para visitar os índios Terenas, 5 da manhã, arrumando a carga, e Deus falou comigo, você se lembra do plano que eu dei? Olha quantas pessoas estão com você para fazer essa viagem. Se você estivesse lá, você estaria sozinho, mas porque você obedeceu, o seu ministério multiplicou. Não importa, não importa, Deus falou, obedece. A Irani dizia que a gente nunca vai saber as consequências de uma desobediência
ou de uma obediência? A gente nunca vai saber, mas haverá consequências. Haverá consequências. Amém, amados? Hoje, a Cindy e a Sofia, a sua filha, estão voltando da Itália. Hoje. Elas foram numa conferência da ONU, tratando de refúgio de deserdados. Elas criaram uma organização chamada Panagá, que significa Casa de Refúgio. E essa Casa de Refúgio já trouxe para o Brasil mais de 1.700 afegãos, que estão espalhados pelas igrejas no Brasil. Vários deles se converteram, vários deles. A minha filha mais nova, a Cibele, mora na Inglaterra, em Harlow. Seu marido é pastor ali, tem 3 filhos ingleses, estão servindo ao Senhor. Cinti, a mais velha, uma menina, não é? Para mim continua menina, todas elas. Um coração pastoral tremendo, serve a Deus, cuida de pessoas. Estou rogando a Deus agora pelo meu filho de 27 anos, rogando que Deus o encaminhe. Ele entende que Deus o quer trabalhando com crianças. Eu rogo a Deus que o Senhor tome a sua vida. É solteiro? Eu estou recebendo currículos. Se tiver alguma situação, se queira mandar currículo, eu mando quanto é que é o dote. Muito bem. Eu queria começar, em cima daquilo que eu quero falar, fazer uma pergunta. O que é que vem primeiro? A obra ou o obreiro? É uma pergunta, tá, gente? Pode responder. O que é que vem primeiro, a obra ou o obreiro? Sabe para mim? Pode ir para mim, Vanderlei. Alan. O que é que vem primeiro, a obra ou o obreiro? Gente, não vai perder nada se você errar. O obreiro ou a obra? Vamos ler um texto que está em Efésios capítulo 2, quando ele fala que nós fomos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela fé na graça de Deus. Ele fala que isso não vem de nós, isso veio do Senhor. E o verso 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos, que diz a sua Bíblia? Somos feitura feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que vem primeiro, a obra ou o obreiro? Primeiro veio a obra, depois as pessoas para executarem a obra. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa palavra aqui do começo do versículo 10, que diz que porque somos feitura sua. Essa palavra aqui, eu creio que você sabe o que significa. É uma palavra grega que significa poema. Poema. O que é um poema? Uma declaração feita com arte, uma declaração a respeito de algo bonito, a respeito de algo tocante. E Deus aqui está dizendo que nós somos o quê? O que é que Deus está falando que a gente é? Poemas. De quem? Eu queria que você pensasse na seguinte frase: num dia muito bonito,
Deus acordou muito inspirado e criou você. Eu tenho base para falar isso? Bom, o texto aqui está falando isso. Mas a palavra diz, amados, que nós contemplamos como espelho e vemos no espelho o quê? A glória do Senhor. O que é que a gente vê no espelho? Vocês estão aí ainda, não? O que é que nós vemos no espelho? Que a Bíblia diz que a gente vê. Então, o que é a glória de Deus? Você. Você é a glória de Deus. Quando a palavra se refere à glória, sempre se refere a algo visível, a algo que se mostra, a algo que pode ser admirado. Então ele está dizendo que nós somos poemas, recitados, declamados por Ele. Não há nada errado na sua vida. Não há nada por acaso na sua vida. O seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua forma de ser, tudo isso foi montado, foi colocado para a obra que Deus tinha preparado para você executar. A obra que Deus tem para você, ninguém vai realizar. E você não vai realizar a obra de ninguém. Cada obra é particular. Cada obra é pessoal. Eu estava lendo um livro. O nome do livro é A Grande Descomissão. Não sei se vocês já leram esse livro. E esse livro trata com a ideia de que nós somos muito preocupados com os pecados de comissão. Ou seja, as coisas que cometemos, as coisas que executamos, as coisas que fazemos. Mas existe um pecado que é anterior a isso, sobre o qual a gente não conversa, do qual a gente não pede perdão, que é o pecado da omissão, que é o deixar de fazer. Aliás, uma das palavras hebraicas para pecado significa não atingir o alvo. É não chegar onde Deus queria. É não chegar naquele ponto para o qual Deus nos fez. Então a gente fica distraído com coisas que vão aparecendo na vida da gente. A gente fica executando coisas que não são importantes. Eu acho que todos aqui, ou pelo menos uma grande parte, conhecem um irmão chamado Thomas Wilkins. O Thomas Wilkins, numa das pregações que ele fez aqui, ele falou que nós temos que fazer 2 montes. Um monte das coisas importantes e um monte com as coisas urgentes, e fugir das urgentes. Mas eu pergunto a vocês, o que é que determina, o que é que administra, o que é que coordena o nosso dia a dia, se não são as coisas urgentes? A leitura da palavra, a gente deixa para depois. A oração, a gente deixa para o dia seguinte, porque nós somos movidos pela tirania da urgência. Aliás, é o nome de um livro. A tirania da urgência. O Senhor nunca andou por urgência. Várias vezes ele era pressionado e ele escapava das pressões, porque ele tinha uma obra a executar. Ele diz: a minha comida consiste em fazer aquilo para o que eu fui enviado. Ele sabia o que devia fazer. Eu tenho um sonho. Não sou Martin Luther King, não, mas eu também tenho sonho. Eu sonho chegar um dia e entender que tudo o que eu tinha para fazer, eu realizei. No ano passado, eu fui a Moçambique, e eu vou a Moçambique desde 2007. E aquilo que Deus me deu há mais de 40 anos atrás, eu executei também em Moçambique. E meu trabalho ali com os pastores, e fui pastar com 5 pastores, o meu trabalho com eles foi despertá-los para que eles comecem a cuidar de outro. Há um texto, irmãos, que nós os pastores desprezamos, que é um texto que está em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz: atendei por vós e pelo rebanho.
A primeira tarefa de um pastor é cuidar de outro pastor, logo após o rebanho, porque um pastor bem cuidado cuida do rebanho, pastor mal cuidado cuida mal do rebanho. E eu trabalhei com eles nesse sentido. Eram 5 pastores, 2 morreram. Trouxemos mais um, ficou 4, e começamos a trabalhar com eles. No ano passado eu estive lá, e eu fui assim com a plena certeza de que eu não era mais necessário ali. Que o que eu tinha que fazer, eu havia feito. Mas eu fui por uma questão emocional. Fui por uma questão assim de saudade. Porque eu sabia que não precisava mais ir lá. Tivemos um encontro de jovens, 600 jovens, um negócio assim fabuloso, maravilhoso. E depois um encontro de pastores. E eu perguntei, quantos pastores vêm? E os irmãos que estavam organizando o encontro, falou, vem 84. Falei, por que 84? Não é 85, não é 80, não é 90, 84. Ele falou, porque só vem aqueles pastores que nós estamos cuidando. Não convidamos mais ninguém. Eu falei, graças a Deus, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu não preciso mais voltar em Moçambique. Se eu voltar, vai ser para passear, rever os irmãos, mas o que eu tinha que fazer, eu fiz. Paulo fala isso. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. O meu sonho é um dia eu entender de Deus, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor havia me mandado fazer. Mas para eu ter essa convicção, para eu ter essa clareza, eu tenho que saber o que é que eu deveria ter feito. Mas, infelizmente, amados, a nossa vida é movida por necessidades, por urgências e não por uma visão. A vida de Jesus foi movida por uma visão. O Evangelho de João trabalha muito nisso. Eu vim para fazer isso. E ele diz assim, o Pai está sempre comigo, não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ou seja, ele tinha consciência plena e absoluta do objetivo dele aqui na terra. Amado, isso não é um privilégio de Jesus, é um privilégio de cada um de nós. Nós somos obreiros. Nós somos obreiros. Eu tenho outro sonho. Eu tenho um sonho de chegar num lugar, assim com uma multidão aí de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e eu falar, por favor, os obreiros se levantem, e as 10.000 pessoas se levantar. Eu quero que você saia daqui hoje de manhã, com essa consciência que você é um obreiro de Deus. Ah, mas eu sou obreiro minha boca, não importa. Eu não sou obreiro formado, não importa. Eu trabalhei 6 anos com os aviadores da Força Aérea Pirassununga. Aprendi muita coisa ali. Mas uma coisa que sempre me impressionou neles, eles tinham um ditado, tinham uma frase que dizia assim, preparados nunca, prontos sempre. Eu estou com 55 anos de ministério. Eu nunca cheguei a um púlpito sem tremer meus joelhos. Nunca me sinto preparado. Mas eu estou pronto. Eu estou pronto. Porque eu estou aqui para fazer o que Deus quer. E Deus tem obra para mim. A palavra diz, amados, que Deus escreveu todos os nossos dias. Determinou cada um deles. Ainda que nenhum deles houvesse. Salmo 139. Deus escreveu esse dia. Sim ou não? Ou você crê no acaso? Por acaso eu estava passando, por acaso eu entrei. Não é assim. Deus escreveu esse dia. Então qual o segredo para nós? É a cada manhã olhar por cima do ombro do Senhor e ver o que é que Ele escreveu para aquele dia. Hoje de manhã você perguntou, Deus, o que é que o Senhor escreveu para hoje? E eu vou ficar nisso. Eu não vou ficar dando voltas. Eu não vou me apegar em coisas que não é a minha tarefa, não é o meu trabalho, não é o meu ministério, não é o meu serviço, não é a minha vocação, não é o meu chamado. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim. Marta chega para Jesus, eu gosto muito da relação de Jesus com essa família,
porque Jesus e a família era tão íntima que Marta e Maria repreendiam Jesus, lembra não? Lembra? Está lá Maria sentada na sala, ali, e Marta lá na cozinha preparando umas esfirras, uns quibe, né? É do Oriente Médio, né, gente? Você não vai achar que estava preparando uma feijoada, né? Uma massa, não. Era quibe, era esfirra, estava preparando lá. E Marta entra na sala e faz o quê? O que é que Marta faz? Chama a atenção. De quem? De Jesus. Você chama a atenção da visita a respeito de alguma coisa que a pessoa da família está fazendo? Não seria o certo ela chegar na porta e falar assim: Mariazinha querida, faz favor. E lá dentro, o Pentecoste ia cair, né? Mas não. Jesus era íntimo da família. Ele era íntimo da família. Isso aconteceu de novo, quando Lázaro morre. Que quando Jesus está chegando, Marta não pergunta como é que foi a viagem. Não, não. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Maria vem e fala a mesma coisa. Eram irmãos. Eram amigos. Mas eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Jesus fala para Marta. Senhor, não se te dá que eu fique lá ocupada e Maria fique aqui. Lembra que Jesus falou para Marta? Marta, você está ansiosa com muitas diaconias, com muitas tarefas, e diz assim: poucas importam e uma só basta. Cada um de nós tem que perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a coisa que importa na minha vida? E eu vou me dedicar a isso de corpo e de alma. Eu vou me dedicar a isso com todo o meu coração. Eu não vou me distrair. As coisas da minha vida vão girar ao redor dessa. Eu gostei de uma coisa que você falou, Vanderlei, sua profissão de seu bisneto. Hoje a preocupação é com profissão. A preocupação não é com o ministério. A preocupação não é com o chamado. Quantas famílias você conhece que está preparando os filhos para o ministério? Eu vou colocar 5 dedos aqui para você contar. 5 é muito? 4 é muito? Quantas famílias você conhece que estão preparando os filhos para o ministério? Agora, quantas famílias você conhece que está preparando os filhos para ter uma boa profissão? Amados, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fundamentalmente errada. Alguma coisa está errada na base. E aí, amados, a gente não pode assustar que os nossos filhos estão fugindo de Deus para entrar nas profissões e ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que não se deve trabalhar, mas uma coisa eu aprendi, que a profissão é a ferramenta do ministério, e não ao contrário. Eu primeiro tenho que saber qual é o ministério do meu filho, para a partir daí descobrir a sua profissão. Amém? Vocês se lembram de Manoá? Quem foi Manoá? Pai de Sansão. Quando o anjo vem e fala para a mulher que eles iam ter um filho, vocês se lembram o que o pai fala para o anjo? Fala para a mulher? Diz assim: olha, quando o homem aparecer de novo, se referindo ao anjo, pergunta a ele qual é o estilo de vida desse menino e qual o seu serviço. Qual o estilo de vida e qual o serviço? O estilo de vida é determinado pelo serviço. O estilo de vida, ele é resultado do serviço. O menino nem tinha sido gerado, mas ele queria saber qual é o chamado dele. Qual é o chamado? Por quê? Porque ele queria preparar o filho para o chamado. As boas obras que Deus preparou de antemão para que andemos nelas. Quantos pais
você conhece que está orando pelo ministério dos filhos? A gente erra assim na base, queridos. A gente erra na base. As escolhas das profissões são baseadas naquilo que dá dinheiro no momento. O que é que está dando dinheiro hoje? Qual a profissão que está dando dinheiro hoje? TI. Quantas faculdades tem aqui? Que trabalham, que ensinam essa área? Jundiaí tem 34 faculdades. Uma boa parte delas é TI. Vamos pensar que cada faculdade forma 100 teístas por ano. Vamos dizer que Jundiaí tem só 10 faculdades que formam gente do TI. No final do ano tem quantos na praça? Tem 1.000. Onde é que vai ter emprego para 1.000? Então eu digo para os pais, já que você tem que errar, erra com classe. Faz uma pesquisa de mercado para os próximos 10 anos. Faz uma pesquisa em cima da vocação da sua cidade. Se tem que errar, erra direito. Mas não tem que errar. Tem que perguntar a Deus qual é o serviço, qual é o estilo de vida desse menino, para que a gente possa prepará-lo para o ministério. Amém, amados? De que é que eu estou falando? A igreja voltar para a sua base. É na família que os ministérios são despertados. Tudo que Deus fez, todo o grande empreendimento de Deus, passou pela família. Você pode me mostrar qualquer grande obra de Deus, que eu vou lhe mostrar que ela passou pela família ou começou na família. Eu não quero perder o seu tempo, mas eu queria lembrar vocês que quando Deus fez o ser humano, Ele fez primeiro o homem. Poderia ter feito homem e mulher, já. Mas Deus gosta de fazer a gente sentir a necessidade da coisa para depois Ele dar. Deixa eu explicar de outro jeito. Primeiro Deus manda o frio, depois o cobertor. Primeiro Ele manda a fome, depois o pão. Primeiro a necessidade, depois o milagre. Primeiro um rio cheio, para depois ensinar a andar por cima. Primeiro a decisão, depois o poder. Me compreende, não? Então Deus fez o homem. E pôs o homem para cuidar de uma porção de terra, do jardim. É verdade que o jardim era um pouco grande, que precisava de 4 rios para regar. Era um pouquinho grande o rio, o jardim. E ele cuidou, pôs nome em todas as coisas. Mas há um momento da história que vem a frase assim, e não se achava o quê? Uma ajudadora idônea. A palavra idônea significa aquela que vem com toda a capacidade, com todas as ferramentas para cumprir o seu papel. Isso é o que significa a palavra idônea. Não se achava. Não se achava não significa que Deus estava procurando, porque Deus sabia onde a mulher estava. Sabia ou não sabia? Então não era girafa, não era elefante, não era Deus que estava procurando, não eram os anjos. Era o homem que estava procurando. E não achou. Daí, aquela característica genética de um homem nunca achar o que está procurando em casa. É daí que vem esse negócio. Acontece na sua casa também, não? A meia está lá na gaveta, em cima, a gente não acha, está lá. O homem não achava. E por que o homem não achou? Porque ele estava procurando onde a mulher não estava. A mulher não estava fora, a mulher estava dentro. A mulher estava dentro dele. Deus o faz dormir e tira de dentro dele a mulher. Deus faz de 1, 2 e depois de 2, 1. É isso que Deus faz. E quando Deus entrega a mulher para o homem não cuida mais só do jardim, cuida de toda a criação de Deus. Você percebe que vem uma série de e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Você lembra disso, não? Aí depois diz assim, e não é bom. Lembra? Foi bom, é muito bom e não é bom. Não é bom que o homem esteja só.
O casamento não foi feito para a felicidade do homem. O casamento foi feito para o serviço de Deus. Por isso que o casamento não realiza. Casamento não é fonte de realização. Vou casar para ser feliz. Você é um candidato à infelicidade. Porque a nossa felicidade não está no casamento. A nossa felicidade está no Senhor. É nele que está a nossa felicidade. Amém? O homem sozinho, cuidando do jardim. O homem e a esposa, cuidando de toda a terra. O homem se perde. O homem se afasta de Deus. E aí Deus chama a quem? Noé. E aqui você percebe um padrão de Deus. Noé era um agricultor. Lembra não? Ele plantava vinhas. Ele cuidava de vinhas. E Deus chama Noé e dá para ele fazer o quê? Um projeto de engenharia naval. O homem era agricultor. Aí chama para construir um barco desse calibre, desse tamanho, sem AutoCAD, sem ferramenta, sem nenhum software, para fazer aquela coisa. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Escritura nenhuma indicação de quantos anos Noé demorou para fazer aquela arca. Calcula-se ao redor de 100 anos. E Pedro fala que ele construiu a arca para a salvação da sua família. É isso que Pedro interpreta, Pedro explica. Mas eu quero dizer para você que a coisa mais importante que eu vejo em Noé não foi a construção da arca. Foi a capacidade de envolver a família no projeto de Deus. Eu queria que você parasse um pouco para pensar comigo o que foi que Noé falou para a esposa dele, que Deus tinha falado com ele lá na roça. Porque Deus fala, vai chover, e vai chover tanto, você precisa construir um barco, que eu vou destruir tudo, e essa arca vai ser a salvação do mundo. Você é Noé, tá? Não importa se é homem, se é mulher aqui agora, você é Noé. Você chega em casa para contar isso para a sua família. Como é que você falaria? Vai acontecer um negócio chamado chuva, que eu não sei o que é, e a gente tem que construir um barco, que eu também não sei construir. Aqui é o padrão de Deus, chama a gente para fazer o que a gente não pode. Esse é o padrão de Deus. Deus sempre nos chamará para fazer o que nós não conseguimos, porque toda obra de Deus através de nós é pelo Espírito Santo. Não há nada que nós sejamos capazes de fazer. A única coisa que a gente é capaz é pecar. Às vezes eu escuto o pastor assim, não, fulano tem potencial, mas o único potencial que a gente tem é para o pecado. Esse potencial a gente tem assim de sobra. Mas fazer a obra de Deus, a gente é completamente incapaz. E a gente perde tempo, às vezes, explicando para Deus, o senhor sabe que eu não posso. Deus fala, tudo bem, agora conta uma novidade. Deus, eu não consigo. Deus fala, tá bom. Vamos cortar o atalho e chegar no que deve conversar? O que mais me encanta em Noé é a sua capacidade de chegar para a família e envolver a família. Isso reflete um homem no qual a família confiava. Não importa a loucura da mensagem, mas o porte dele conquistou a família. Vamos dizer que 70 anos foi o tempo da construção. 70 anos, ele levou a família, os filhos, as noras, junto consigo, para fazer a obra de Deus. Qual é a capacidade que nós, os homens, temos de convencer a nossa família ao ministério? Meus amados, eu não creio em avivamento que não passe pelos homens da igreja. Eu não creio em avivamento no qual os homens não são avivados primeiro. E eu chamo avivamento permanente. A maior parte dos avivamentos terminaram na terceira geração. A maior parte dos avivamentos na história. Mas nós precisamos rogar a Deus que Deus levante
Homem cheio do Espírito Santo, para conduzir a sua família ao que Deus quer. Então, uma família levantada para uma recriação. Mais tarde nós encontramos Abraão. E você se lembra do que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão é chamado homem de fé, o pai da nossa fé. Eu queria que você pensasse nisso que Deus falou para ele deixar. Primeiro, sai da tua terra. Quem aqui não tem foco em ter uma terrinha no futuro? Quem aqui não sonha em ter uma terrinha? Tempos atrás, o Alexandre, meu genro, e a Cindy estavam conversando com um irmão da congregação, que eles entendem que ele é um homem chamado por Deus para o ministério, e falaram: meu irmão, você precisa se envolver mais, você precisa se dar mais à igreja. Ele falou: olha, Cindy, o meu negócio é o seguinte, eu quero comprar uma terrinha perto de um rio, para ter minhas galinhazinhas, meus porquinhos, e pescar quando eu quiser pescar. Cindy falou para ele: olha, isso aí é céu, não está na hora ainda não, agora é hora de trabalhar. O céu vem depois. Agora não tem tempo para céu, não. Agora é trabalhar. Amém, amados? É trabalhar. E Deus começa tirando esse sonho de Abraão. Sai da tua terra. Segurança, terra é segurança. Deixa isso. Deixa a parentela. Fala de cultura. Parentela fala de cultura. Amados, se nós queremos andar na vontade de Deus, nós temos que aprender nova cultura, a cultura de Deus. O que é que Deus pensa das coisas? A palavra cultura é uma palavra muito interessante, que significa a soma dos cultos, a soma das coisas que nós valorizamos. Isso forma cultura. São as coisas que nós valorizamos. O culto é aquilo que a gente valoriza. Então, uma soma de cultos forma a nossa cultura. E Deus está falando assim: sai dessa cultura, vem para uma nova cultura. Sai da casa do teu pai, proteção, descanso, saber que a coisa está toda programada. Deus fala: sai daí e vem para uma terra, que para mim é a pior coisa, uma terra que eu te mostrarei. Gente, eu tenho agenda para 2026, eu tenho. E o que eu gosto de saber é o seguinte: qual vai ser o programa, que hora vai começar, com quem eu vou conversar. Aí Deus fala assim: eu vou te mostrar depois. Mas Deus assim não, eu não gosto de trabalhar assim. Mas Deus fala: mas comigo é assim. É confiar nele, é descansar nele, é esperar que ele vai mostrar dia após dia, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Abraão, Davi. Uma coisa que você vai observar nesse livro de Neemias é que, se você quer entender direito Neemias, você tem que ler Jeremias. Para você entender Neemias, tem que ler Jeremias. Em Jeremias capítulo 44, capítulo 45, Jeremias está diante do povo, chamando o povo para voltar à adoração ao Senhor. As mulheres passam à frente e dizem a Jeremias: Jeremias, enquanto nós queimamos incenso ao Deus dos céus, faltou pão na nossa mesa. Quando nós começamos a queimar incenso à rainha dos céus, não mais faltou pão na nossa mesa. Então, Jeremias, fique sabendo que nós não vamos deixar de queimar incenso à rainha dos céus. E porventura, nossos maridos não estão conosco? Por causa disso, o povo de Deus vai para o cativeiro. 70 anos no cativeiro. Depois você lê o livro, vai entender mais coisa. Mas eles voltam do cativeiro. Neemias traz um grupo de homens do cativeiro para restaurar Jerusalém. E Neemias faz uma coisa, capítulo 3, capítulo 4 do livro de Neemias. Ele chama os homens e diz: cada um construa na frente da sua porta. Cada um use a sua família para restaurar. Há um ditado em inglês que diz que quando cada um de nós limpar na frente da sua porta, a rua será limpa.
Há um livro excelente de um autor chamado Christian Schwartz, que é o desenvolvimento natural da igreja. Esse livro trabalha com uma coisa chamada fator mínimo. O que é um fator mínimo? Quando você vai medir a resistência de uma corrente, você mede a resistência pelo elo mais fraco. O elo mais fraco determina a resistência de uma corrente. Onde é que eu aplico isso? Uma igreja é tão forte quanto a sua família mais fraca. Isso se chama trabalhar no fator mínimo. Procurar aquilo que está em perigo, procurar aquilo que corre risco e trabalhar nesse lugar. A igreja não será melhor do que a sua pior família. É aí, amados, que as coisas se perdem. E nós precisamos trabalhar nisso. E Neemias traz as famílias junto, cada um na frente da sua porta. E esse muro é restaurado em 52 dias. Um milagre dos milagres, porque as famílias se envolveram. As famílias voltaram ao que Deus queria. Precisaria tempo para continuar no chamado Antigo Testamento, para mostrar aos irmãos o papel da família. Mas eu queria lhe perguntar, qual é o último versículo do Antigo Testamento? Malaquias, capítulo 4, capítulo 14, 6, que diz que o espírito de Elias viria. E o que é que ele faria? Restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e amaldiçoasse a terra. Eu acho muito bonito alguns irmãos fazendo atos proféticos para banir a maldição da terra, mas segundo o que Deus fala, a maldição da terra é banida quando as famílias se convertem no seu interior. Isso significa que a maldição vem por aí, que a maldição começa na família. Quando as mulheres, no livro de Neemias, tomam essa atitude, Neemias começa a trabalhar 70 anos depois com os homens, e os homens assumem a direção, e as coisas mudam. Por isso eu digo a vocês, eu não creio no avivamento permanente, onde os homens não são tocados por Deus. O que é que a gente faz? Dispensa as mulheres? Não. Eu quero insistir, eu quero dizer para as irmãs, quero animar as irmãs, continuem orando pelos homens. Em algum momento eles serão convertidos. Não estou falando que eles estão perdidos. Eu estou tomando por base o que Pedro fala de homens que não obedecem. E ali o texto não está falando de homens incrédulos, está falando de homens que não obedecem. E esse é um grande problema nosso, homens que não obedecem. E homens que não obedecem, como é que exige obediência dentro de casa? Não dá, amados. Eu creio que Deus quer nos trazer de volta para casa. Eu creio que Deus quer nos trazer de volta para famílias. Famílias bem ajustadas, envolvidas no ministério, envolvidas na vontade de Deus, envolvidas no que Deus quer. Amém, amados? Como começa Mateus, primeiro livro do Novo Testamento? Qual o tema de Mateus capítulo 1? Fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Coincidência? Não. É que as coisas começam a mudar quando a paternidade começa a ser restabelecida. Quando a paternidade começa a ser colocada de novo em evidência. A paternidade traz identidade. Se não tem paternidade, não tem identidade. Isso é um fato, queridos. Em Mateus capítulo 9, e eu estou aqui correndo, em Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus tem ali uma multidões que o estão seguindo. E ele olha para as multidões e as vê aflitas, exaustas como ovelhas sem pastor. Aí o que é que Jesus faz? Ele se volta para os discípulos e fala assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara.
E os seus discípulos oram, no capítulo 10. Aqueles que oraram foram os que foram enviados. Há muitos anos atrás eu li um artigo em Seleções falando dos perigos da oração. O primeiro perigo da oração é Deus ouvir. O segundo perigo da oração é Deus responder. O terceiro perigo da oração é você ser a resposta da sua oração. Foi o caso ali. E o Senhor os manda, as ovelhas perdidas da casa de Israel, antes de ir aos gentios. E ao chegar numa cidade, procura uma casa digna e entra ali. Ou seja, a falta de pastoreamento é resolvida dentro das casas. Casas pastoreadas são igrejas pastoreadas. Homens pastoreados são homens que pastoreiam. Nós não podemos fugir disso. E para terminar, como é que termina Apocalipse? Com casamento. Com casamento. Deus está nos preparando como uma família de muitos filhos semelhantes a Ele, para a gente se casar com Ele. O assunto de Deus é família. O assunto do Senhor é família. Que o Senhor nos ajude a voltar para casa. Repito, eu não estou falando para ele meter o trator e derrubar isso aqui, não. Eu estou falando que a igreja não pode ter como base as reuniões. A igreja tem que ter como base a vida das famílias. Porque a igreja nunca será melhor do que a sua pior família. É a sua pior família que determina a qualidade. Quem se lembra da seguinte fórmula: mais com mais é mais, mais com menos é menos. E a igreja, ela é heterogênea. Então, a soma de coisas heterogêneas vai dar menos. Então, nós precisamos trabalhar do fator mínimo. A família mais débil dessa congregação precisa ser fortalecida para cumprir o seu ministério, cumprir o seu papel onde ela estiver. E para terminar, eu quero repetir um versículo que falei aqui da última vez que estive. João 3,16, quem se lembra? Eu não estou perguntando se está lembrado do versículo na Bíblia. Estou perguntando do versículo que eu ensinei aos irmãos da outra vez. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou lhe desafiar agora. Esse versículo, do jeito que está, pode ser aplicado hoje? Sim, não, talvez, nenhuma das opções anteriores? Sim ou não? Tá. Jesus é unigênito? Se ele for unigênito, o que é que nós somos? E agora? Se ele é o filho unigênito, nós não somos filhos. Jesus renunciou à sua unigenitura e assumiu a primogenitura para nos incluir na família dele. Então, esse versículo precisa mudar. Segundo, Deus enviou Jesus. Pergunta, onde é que Jesus está agora? Não fala que está no meu coração. Não, não é isso não. Onde é que Jesus está agora? Segundo a nossa Bíblia, está sentado à direita de Deus. Quem está aqui agora é o Espírito Santo, em nós. Então, quem é que Deus enviou hoje, para que ninguém se perca, mas conheça o Senhor? Quem é que Ele enviou? Enviou você, enviou a mim. Essa é a obra que Deus quer que a gente faça. Eu vou te falar o meu terceiro sonho, e termino com isso. O meu sonho é que em cada rua da minha cidade tem uma família cheia do Espírito Santo para ganhar aquela rua para o Senhor. Aí você vai poder falar assim: porque Deus amou aquela rua de tal maneira que me enviou para que ninguém naquela rua pereça, mas tenha vida eterna. Muda alguma coisa ou não? Muda alguma coisa? Eu moro no edifício de 15 andares e estou orando por aquele povo ali. Antigamente você fazia contato através de crianças, né? Não é isso?
A pessoa entrava no elevador com a criancinha, você elogiava. Se a criança não fosse elogiável assim por si mesma, né, você elogiava o sapato, né? Dizia que era uma criança simpática, né? Hoje não tem mais criança, hoje é cachorro. Mas eu já aprendi o nome de cachorro, já sei a idade de cachorro lá, já sei de doença de cachorro. Você acha que eu estou interessado em cachorro? Eu estou interessado no dono do cachorro, na dona do cachorro, porque eu estou ali para que aquele prédio, ninguém nele pereça, mas tenha vida eterna. Deus não está preocupado com o meu conforto, Deus está preocupado que as pessoas não vão para o inferno. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos faça entender que nós somos obreiros e nós temos uma obra a realizar. Amém? Você gostaria de orar sobre isso? Você pode orar sobre isso? Por favor, curva a sua cabeça e ore.